Boa noite, turma do oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos terminar o nosso assunto sobre a América, né? Essa parte histórica da América. E o nosso assunto hoje é a independência e a conformação territorial das Américas. Preste bem atenção. Quando a gente vai falar sobre essa independência e a conformação territorial dessa América, certo? Nós temos que deixar claro que entre os séculos 17 e o século 19, as colônias, certo? As colônias americanas passaram por diversos movimentos de independência. Esse movimento de independência se deu pelo primeiro fator em relação às metrópoles europeias. Eles queriam se tornar independentes, eles não queriam mais depender lá das metrópoles, não, que era a Espanha. Eles estavam cansados, né? Eles estavam cansados de trabalhar e todo o fruto do seu trabalho era levado para a metrópole. Todo o recurso que era colocado em destaque era levado praticamente para a metrópole. E a partir do momento que houve esse processo da independência, houve uma alteração de território do continente, certo? Vamos começar primeiramente com a América anglo-saxônica. Quando eu falo sobre essa América anglo-saxônica, nós vamos perceber que existem vários capítulos ao longo da história da questão da colonização e da questão da independência da América anglo-saxônica, certo? Primeiro ponto, os povos que ocupavam a América do Norte, eles foram dizimados, escravizados e expulsos de seus territórios, certo? A partir do momento que eles foram expulsos do seu território, eles foram para algumas terras bem pequenas e bem distantes. Por quê? Porque ali eles não eram bem-vindos, eles não queriam ter a interação com esses povos. E nós sabemos que esses povos foram os índios norte-americanos, que foram devastados, foram escravizados, foram expulsos para pequenas porções de terras em regiões distantes, onde houve a ocupação, vamos assim dizer, do homem branco, certo? Temos aí, ó, a quantidade de povos indígenas que foram dizimados, foram escravizados, foram mortos, que se você perguntar, existe alguma cultura indígena norte-americana? Claro que não, porque eles foram exterminados, tá bom? Vamos para as 13 colônias. Quando eu falo das 13 colônias, as 13 colônias atraíram diversos grupos como católicos, os protestantes e os judeus, com a promessa, sabe de quê? De progresso e liberdade. Então, as 13 colônias atraíram esses povos com a promessa de progresso e liberdade, de crescimento econômico e liberdade, principalmente de colocar em prática o que tudo eles aprenderam, né? Então vamos lá. Com isso, olha só, a área do interior da América do Norte, ele praticamente foi dominado pelos franceses. Essa área do interior da América do Norte, onde está situado o Vale do Rio Mississippi, os Grandes Lagos e o São Lourenço, ele foi dominado, certo, pelos franceses. A partir do momento que eu vou ter a dominação dos franceses, a gente pode observar esse mapa aí, ó, certo? Em azul, nós podemos perceber a dominação dos franceses. Em laranja, a dominação dos espanhóis. Na parte, vamos assim dizer, vinho, eu vou ter a dominação tanto dos franceses como dos britânicos, que são os ingleses. E a parte rosada, nós temos o domínio dos
inglesa. Só o que é que vai acontecer? Houve vários motivos que levaram à independência dessa América, certo? Um dos motivos foram o desenvolvimento econômico e no século XVIII a Europa passou por um grande conflito da Guerra dos Sete Anos, certo? Onde a Guerra dos Sete Anos ele praticamente se estendeu nas colônias e fez com que os franceses cedessem os seus territórios da América para o Reino Unido. Então, aquele território que era dominado pela França, simplesmente, meus queridos, a França disse adeus, goodbye, não quero mais conflito com vocês, fiquem com suas terras que eu vou embora. E assim fez, certo? Então, em 1900, em 1900, em 1700, olha só que loucura, em 1776, culminou a independência das 13 colônias, dando a formação dos Estados Unidos da América. Ah, minha gente, depois que os Estados Unidos declarou independência, o que choveu de gente, inglês, escocês, irlandês, italianos, asiáticos, a galera foi em massa para os Estados Unidos. Em busca de quê? Em busca de uma nova vida. Agora, gente, nós vamos estar vendo algumas imagens do processo de formação do território norte-americano. Lembrando, isso não tem no livro de vocês, viu? Observa bem. Olha só. Então, a partir do momento que as 13 colônias declarou a sua independência e tornou os Estados Unidos, choveu de gente, como disse a vocês, ingleses, escoceses, irlandeses, italianos e etc. Gente vindo de toda a parte do mundo quis fixar território nos Estados Unidos, certo? Isso atraídos pelo desenvolvimento do novo país, uma nova economia, uma nova terra, uma nova experiência de vida, tá bom? Com isso, essas pessoas vindo para os Estados Unidos, houve um processo de expansão do povoamento para o oeste, conhecido como a Marcha para o Oeste, certo? Essa marcha para o Oeste, como vocês estão vendo, foi o seguinte: os norte-americanos, eles diziam e eles ainda falam que eram escolhidos por Deus para formarem uma grande nação cristã, democrática e transoceânica. Olha só, os norte-americanos diziam que eles eram um povo escolhido por Deus para formar uma grande nação cristã, democrática e transoceânica. Como é que é um povo escolhido por Deus que mata os indígenas? Exterminaram os indígenas norte-americanos. Olha só, vamos agora ver, certo? A formação do território americano. Lembrando, não tem no livro de vocês. Tá aí, ó. Estados Unidos anexaram e compraram vários territórios. Em 1783, foi cedida pela Inglaterra no Tratado de Paris, certo? Essa parte do território. A outra parte é Louisiana. O governo dos Estados Unidos pagou cerca de 5 milhões de dólares à França de Napoleão Bonaparte. Então, pagou 5 milhões de dólares à França por esse território. O outro aí, ó, a Flórida, foi comprada da Espanha por 15 milhões de dólares. Em 1819, Minnesota, certo? Os americanos fundaram um forte temporário em 1819. Um ano depois, iniciaram a construção do primeiro assentamento em caráter permanente. Quer dizer o quê? Invadiram o território. Quiseram nem saber.
A outra imagem, em 1845, temos Texas, que foi anexado, onde os Estados Unidos admitiram a anexação do Texas após ter declarado independência do México. Também roubou esse território, Estados Unidos, certo? Aí temos aí o território de Oregon, que foi cedido pela Inglaterra. Também tomou esse território. E em 1848, certo, temos aí o território. Os Estados Unidos incorporaram enormes territórios a leste, inclusive a Califórnia e Los Angeles, litoral do Pacífico, após terríveis confrontos contra o México. Então, os Estados Unidos ganhou esse território à base de briga, à base de confronto, certo? Outra aí, ó, Cidade do México, em 1853, também foi tomado, certo, pelos Estados Unidos. E para finalizar, em 1867, Estados Unidos compraram por 7,2 milhões de dólares a região do Alasca, que antes pertencia à Rússia. Então a gente pode perceber que todo o território americano aí, ou ele foi comprado, ou ele foi tomado pelo povo norte-americano, ou teve um conflito, ou teve uma guerra. E é justamente isso que acontece no mundo atual. Estados Unidos querer mandar e desmandar nos países subdesenvolvidos. E o Brasil é um deles, né? Então vamos passar adiante. Com isso, houve o processo, o extermínio de grupos indígenas, onde o general Custer falava: índio bom é índio morto. Olha só o título, gente. Índio bom é índio morto. Lembra quem? Pois é, né? Alguma coisa se assemelha. Mas, fazer o quê, né? Oremos. Aí vamos lá. A próxima imagem, a gente vê imagem de índios, né? Os chefes indígenas que habitavam essa região norte da América, tá bom? Temos aí o touro sentado, o búfalo bill, o cavalo louco. Só lembrando, os filmes de faroeste, que a gente pode perceber, o índio sempre é visto como o inimigo. E o bonzinho é um homem branco, né? Não, o inimigo, gente, é simplesmente o homem branco. O bonzinho é o índio. O índio só estava o quê? Defendendo as suas terras. E essa imagem aí, ela retrata muito bem a história de como aconteceu, né? Simplesmente o índio foi morto, foi praticamente dizimado, onde o historiador está fazendo a história com o sangue do índio. E isso é um retrato do processo de colonização da América, tanto da América do Norte como também da América do Sul. De toda a América, o índio ele se viu como escravo, o índio se viu como fosse pois um objeto, e que batesse de frente com ele, simplesmente faziam o quê? Matavam. E a história, por si só, essa imagem retrata muito bem a história da América, certo? Em questão de povoamento. Saindo dessa questão da América anglo-saxônica, vamos falar sobre a América Latina, certo? O capitalismo, nesse processo na América Latina, ele passou por profundas mudanças. Essas mudanças, praticamente, houve a Revolução Industrial, que passou a ser o da produção e não mais o do comércio, que antes a Espanha e Portugal ainda persistiam no seu comércio, certo? As indústrias inglesas expandiram, tá bom? E o seu mercado não apenas para as colônias, mas também para as colônias luso-hispânicas por meio de acordos. Então, o governo inglês fez acordo com o governo tanto da Espanha como de Portugal para vender os seus produtos. Com isso, gerou uma pressão tanto da Inglaterra como da França pelo o processo do liberalismo econômico. Vocês estão vendo isso em história. E o que é o liberalismo? Né? É um sistema econômico onde quem toma de conta
são as empresas. As empresas vão tomar de conta do trabalho, as empresas vão tomar de conta de alguns setores, fazendo com que o Estado não se envolva, que não possa influenciar. Um exemplo claro, que eu vou colocar aqui no Brasil, foi a venda dos aeroportos. Os aeroportos do Brasil foram vendidos para empresas estrangeiras, que as empresas estrangeiras tomam de conta e com isso eles fazem o que quiserem. Se aumenta o preço, se baixa o preço e daí sucessivamente, certo? A partir do momento que a Inglaterra e a França deram esse deram essa pressão para cima, tanto da Espanha quanto de Portugal, na Espanha houve a destituição do rei Fernando VII, certo? Onde a sua substituição se deu por José Bonaparte, que por conta dessa situação a galera não quis mais nem saber. A galera foi nas ruas, foi nas lutas pela independência das colônias espanholas. Não queriam mais ser comandado pela Espanha. Simplesmente José Bonaparte, irmão de Napoleão Bonaparte, não tinha mais o que fazer. E com isso, grupos foram sendo formados, certo? Gerou praticamente, gente, um conflito, certo? Armado de conquistar a independência. A galera batia de frente mesmo, tá bom? Por conta desse conflito, originou praticamente vários países que hoje é o Chile, a Argentina, o Uruguai, o Paraguai, a Bolívia, o Peru. Então, eles conseguiram a independência através de conflitos, certo? Através de união, onde eles não queriam ser mais, ficar esperando pela Espanha, não. Eles queriam se tornar independentes e assim fazer a sua economia. E hoje temos os países andinos que formam essa Europa. E para finalizar, temos a independência do Brasil, que praticamente aconteceu em 1822, tendo como o grande marco, né, do Brasil foi o grito da independência, independência ou morte, por Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822. E hoje vemos como está o Brasil, né? Num grande e largo processo de corrupção, e as pessoas que assumem o governo não atuam para realmente vir a trabalhar em prol da população, e sim pensando no bolso deles. Então, minha gente, terminamos o nosso assunto, certo? Agora vamos para as atividades. Acompanha aí comigo.